Lucas 15, 11 e 12. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Amém. Até o versículo de número 12. Eu estou fazendo uma série de reflexões sobre esse episódio do filho pródigo. Eu não tenho ainda um nome para essa sequência de reflexões. E eu pensei que eu ia andar mais depressa. Mas cada vez que eu me deparo com algumas declarações, eu paro. Eu me detenho nela e preciso compartilhar alguma coisa com os irmãos. E ontem, quando o Rafael foi pregar lá na Messejana, falei com ele durante o dia e ele disse que ia fazer uma pregação ao estilo pastor Palhano. Eu digo: como é uma pregação ao estilo pastor Palhano? Ele leu um versículo. E leu um versículo que dizia que, chegada a hora, Jesus sentou-se à mesa e com ele os apóstolos. Eu digo: e aí? Então, vou pregar só sobre esse versículo. Eu digo: qual é a coisa de pregar o estilo pastor Palhano? É pregar um versículo e tirar alguma coisa de dentro dele. Eu digo: entendi. Porque a Bíblia, se nós tivéssemos toda a eternidade, todo o tempo do mundo para discuti-la e para em cada momento a gente parar e a gente refletir, ela é uma fonte inesgotável. Então, nesse episódio do filho pródigo, eu acredito que nós vamos ficar nele pelo menos até o final do ano. Porque nós estamos com 4 semanas, eu não consigo sair do segundo versículo. Mas hoje eu vou sair. Para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, diante dessas reflexões, eu estou falando sobre o amor de Deus. Nessa história do pai que tinha 2 filhos e um mais novo que pediu a parte da herança, saiu e gastou tudo e voltou para casa depois de chegar ao ponto de trabalhar numa pocilga, voltou para casa querendo ser um servo, mas o pai o recebe como um filho. E o outro irmão que ficou em casa fica indignado com aquela atitude do pai, enfim. E essa trama, essa história é uma história absolutamente intensa, forte, emblemática, carismática. E eu queria nessa noite só lembrar que quando Jesus disse que um homem tinha 2 filhos, eu falei que aquilo é uma expressão grande do amor de Deus, porque quando você tem um filho só é fácil de você moldá-lo. Quando você tem só um filho é fácil de você orientá-lo e transformá-lo de alguma forma à sua imagem, à sua semelhança. Mas quando você tem 2 filhos, normalmente o segundo é diferente. Então, quando você vê na palavra de Deus que o homem tinha 2 filhos, eu disse para os irmãos: um dos filhos de Deus que Deus ama é você, e o outro é aquele que é diferente de você. É aquele que não tem nada a ver com você e que Deus ama do mesmo jeito que ama você. E aí, num outro momento, a Bíblia diz que o filho mais moço, ele pediu a sua parte. E quando ele pede a sua parte, isso me dá a ideia do segundo filho. O segundo filho ser aquele que peita o pai, aquele que coloca o pai em situações, digamos assim, desconcertantes. E aí eu falei que o primeiro filho poderia ser a representação do povo de Israel e o segundo filho a igreja. O povo de Israel sofreu mais porque era o filho primogênito. A igreja é o segundo filho. É a igreja quem trabalha a dimensão da graça. A igreja vive na dimensão da graça. E o segundo filho, como sendo o povo de Israel, é quem questiona o amor de Deus por nós, porque os judeus não acreditam que Deus nos ame. Eles só acreditam que Deus, os judeus só acreditam que Deus ama os judeus. Eles não acreditam que Deus possa amar o segundo filho, que somos nós, a igreja. E Deus nos ama.
Mas aí nesse final do versículo de número 12, o texto diz assim: e o pai repartiu entre eles os haveres. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O pai reparte entre os filhos a herança. E nós estamos aqui diante de uma questão absolutamente fundamental. Preste bem atenção. O texto diz que quando o filho mais moço pede ao pai a herança, o pai reparte entre os dois a herança. Ou seja, a decisão de um afeta necessariamente a vida do outro. O filho mais velho não pediu a parte da herança, mas teve que receber. O filho mais velho não queria naquela hora a parte da herança, mas teve que receber, porque o filho mais novo pediu a sua parte. Eu ouvi falar de uma teoria e eu me esqueci o nome dessa teoria, mas ela tem um nome, ela é uma teoria bem montada. E essa teoria, que pode parecer maluca no primeiro momento, ela faz até algum sentido. E essa teoria diz que nós estamos conectados no planeta através de no máximo 5 ou 6 pessoas. A teoria diz que nós estamos todos conectados no mundo, e para a gente estar conectado a uma pessoa lá no outro lado do planeta, nós só precisamos de 5 ou 6 pessoas para nós chegarmos a essa pessoa que está lá. Eu vou dar um exemplo para você entender. Alguém aqui conhece de conversar com um deputado federal? Alguém conhece? De conversar? Pode levantar a mão assim, não tem vergonha não, irmão. Pode falar. Eu sei que não são boas amizades, mas alguém conhece? Muito bem. Amsterdã, está ali o Bruno, o Breno, o Rochinha. E aí, eu também conheço um deputado. Esse deputado conhece a presidente da República, que deve ter algum momento com ela. 2 pessoas. A presidente da República já foi para a China, e ela então conhece o presidente da China. Bateu um papo com ele já, através de um tradutor, bateu um papo com o presidente da China. O presidente da China deve conhecer um deputado federal lá. E o deputado federal deve conhecer um Breno, um Amsterdã, um Palhano, um Bruno ou um Rocha lá na China. Ou seja, a distância que existe entre eu, que sou um cidadão comum aqui no Brasil, para um cidadão comum lá na China é entre 4, 5 ou no máximo 6 pessoas. Os irmãos entenderam? Então nós estamos conectados. O mundo ficou encurtado. A minha esposa foi para o México no mês passado, e quando ela estava no aeroporto, lá no aeroporto da cidade do México, ela está andando e ela assiste pouca televisão, e aí quando ela viu uma colega de trabalho, olhou e disse assim: olha quem está ali. Aí ela olhou e disse: quem? Disse: o Dr. Hollywood, o Dr. Ray. Aí uma colega olhou e disse: é mesmo? Uau! Aí chegou o Dr. Ray, olhou e tal. Quer dizer, entre eu e o Dr. Ray tem uma colega de trabalho da Patrícia. Quer dizer, nós somos quase íntimos. Eu posso até dizer para você, assim, numa figura de linguagem, que ele é meu amigo particular. Então nós estamos próximos das pessoas que estão distantes de nós através de outras pessoas.
Então essa é a teoria. É que a sua distância para qualquer pessoa no planeta é de no máximo 5 ou 6 pessoas. Através de 5 ou 6 pessoas você encontra qualquer pessoa no planeta. E dentro dessa perspectiva do texto que nós estamos falando, que o filho mais novo pediu a herança, está falhando os pontos de vez em quando? Então, não tem um camarão, não? Enquanto o Renato adapta aqui esse som. Então, nessa perspectiva de que o filho mais novo pediu a herança e o pai deu para os dois, dividiu, eu quero dizer a você que quando o Osama Bin Laden atentou contra os Estados Unidos em 2001, jogou os aviões nas Torres Gêmeas, o Osama Bin Laden fez uma coisa terrível que afetou inclusive a minha vida. Porque aqueles aviões que foram jogados nas Torres Gêmeas lá do World Trade Center, aquela atitude insana do terrorista que já está morto, se converteu, pasmem os irmãos, num funcionário do aeroporto de Nova York me apalpando, procurando em mim algum artefato perigoso. Porque muito das atitudes que acontecem hoje de segurança nos Estados Unidos se devem à insanidade do Osama Bin Laden. E eu fui vítima disso. Porque eu passei no aeroporto e eu tive que tirar sapato, e eu fiquei dentro da máquina de tirar as xerox do meu esqueleto, e um senhor de idade veio me apalpar. E me apalpou procurando se eu tinha alguma coisa. Por quê? Porque o que Osama Bin Laden fez me atingiu. Você sai da sua casa no seu carro com horário para chegar em determinado lugar, deixar as crianças na escola, ir para um culto, participar de uma reunião, de uma audiência, fechar um negócio. De repente você olha para a Avenida Washington Soares e ela se mostra absolutamente congestionada, mais do que o normal. E aí, como a Avenida Washington Soares, ela foi uma avenida feita para que as pessoas não voltem. O cara só tem um caminho de ida e um caminho de volta, não tem como você voltar. Se você entrou ali, acabou. Aí você vai dizer: meu Deus, o que terá acontecido? Que coisa foi essa? Aí lá na frente você vê